Bem-vindos ao Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Existe apenas o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Congresso Internacional do Medo, Carlos Drummond de Andrade. Eu sou o professor Regi Macedo e este canal é dedicado ao estudo da língua portuguesa e suas literaturas. Convido você a se inscrever, deixar o seu like, sugestões, acessa o sininho e vamos falar agora de aspectos gerais e dos principais poetas da segunda geração modernista, a década de 30. E quais então eram os principais aspectos, dessa segunda geração modernista que vai de 30 a 45, a segunda fase, Uma delas é a influência do realismo, chamado neorrealismo, também aspectos do romantismo, em alguns poetas a subjetividade, a emotividade e também o simbolismo. Nacionalismo, universalismo e regionalismo, aspectos da cultura brasileira e também aspectos universais. A realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise freudiana e a temática cotidiana é uma linguagem coloquial, uso dos versos livres e brancos, dando seguimento àquela preocupação da primeira geração, que vai de 22 a 30, de romper com o academicismo, romper com o passadismo. Então estas são algumas das características da segunda fase do modernismo brasileiro. E quais então foram os principais poetas desse momento literário? Carlos Drummond de Andrade, o poeta de Itabira. Vai, Carlos, vai ser gauche nessa vida, O Drummond, que em 1930 inaugura, dentro do aspecto poético, o movimento com o livro Alguma Poesia. E nós falaremos especificamente sobre o Carlos Drummond de Andrade e os demais poetas dessa fase, nas aulas subsequentes. Também temos a presença da grande poeta Cecília Meirelles, a neossimbolista, a poeta do intimismo, considerada uma das maiores poetas do Brasil. A sua produção foi muito importante para consolidar o grupo modernista da poesia de 30. Também temos o Mário Quintana, o chamado poeta das coisas simples, que possui assim, uma vasta produção poética, O Quintana, que é muito o poeta do coloquial, do cotidiano, Vai lá, só um exemplo, Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Grande Mário Quintana. E
também nós temos o Murilo Mendes, grande Murilo Mendes, que teve forte identificação com o surrealismo, né? Que era uma corrente da vanguarda europeia, que teve grande influência tanto em Macunaíma, de Mário de Andrade, na produção da primeira geração, quanto na poética do Murilo Mendes. Essa tendência em Murilo Mendes é muito notada em seu primeiro livro de poemas, foi publicado em 1930. Temos também Jorge de Lima, chamado Príncipe dos Poetas Alagoanos. Não confundir com o nosso Olavo Bilac, o príncipe dos poetas parnasianos, né? Aqui é o Jorge de Lima da segunda fase modernista, o príncipe dos poetas alagoanos, né? Que em sua poesia social vai falar sobre as desigualdades sociais, mas também tem um cunho religioso fortemente ligado ao catolicismo. E também Vinícius de Moraes, o outro grande poeta desse movimento, desse momento literário, né? O poetinha, como ele se autodenominava, né? Compositor, diplomata, dramaturgo, poeta. Em 1933 ele publica Caminho para a Distância e em 1936 seu longo poema Ariana. E o Vinícius, o poeta do amor, do erótico, mas também o poeta social, temos Rosa de Hiroshima e um trecho aqui de Operário em Construção. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão porém que fizera em operário construído o operário em construção. Então, como eu disse, né, nós faremos alguns encontros aqui falando especificamente de cada autor, de cada poeta dessa segunda fase do modernismo brasileiro. Bons estudos e grande abraço!